Apaixonadas por Jesus, estamos nós aqui novamente para mais uma leitura da Bíblia. Eu já estava ansiosa para vir aqui conversar com vocês, a gente falar de grandes coisas que Jesus fez aqui na Terra. E, gente, é muito legal a gente sempre aprender de Jesus, com Jesus, e sempre relembrar a nossa mente de quem é, como ele viveu, como ele fez, né, o nosso grande mestre. Bom, vamos ler então o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Vamos explorar esse capítulo primeiro aqui logo, né? Já vamos para o capítulo 1. Vamos mergulhar, entender, compreender o que Marcos está falando, embora o livro de Marcos seja um dos mais curtos dos evangelhos, né? Tem uma jornada imensa aqui pra gente, maravilhosa, profunda, mas eu quero pegar na sua mão e te trazer com simplicidade, do jeitinho aqui da Carol que vocês já conhecem, e a gente se apaixonar cada vez mais pelo nosso mestre Jesus Cristo. Ó, fica até o final. Eu vou pedir para você já curtir esse vídeo, já deixar o seu like, se você puder compartilhar, chamar outras pessoas que estão perdidas, muitas vezes têm fome e sede de Deus, querem ler a Bíblia, mas não sabem por onde começar. Eu tô aqui, Deus me chamou para pegar na mão de todas vocês, dessas mulheres que também querem e precisam, e a gente ir juntas nessa jornada. Gente, é tão gostoso ler a Bíblia, né? É tão bom quando Deus fala com a gente e através da Bíblia, e a gente esquece do mundo, na nossa correria, ainda assim a gente para um pouquinho e fala: "Senhor, fala conosco através da tua palavra". Bom, gente, fica até o final, porque vocês já sabem, né, a gente tem uma senha, e eu vou falar essa senha para você só no final, e eu quero que você fique até o final. Combinado? Daí eu quero qual é a palavra, qual é a senha, e eu quero que vocês coloquem lá no grupo, para eu saber que vocês assistiram, hein. Então bora lá para o primeiro capítulo. Introdução e identidade de Jesus. Gente, logo no primeiro versículo, a gente já tem uma frase que eu achei assim, fiquei perguntando: "Por que será que Marcos começou logo no primeiro capítulo, no seu livro, né, dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Por que será? Será que tem um porquê?". Gente, essa é uma dica para vocês, faça perguntas. Por que será que está ali na Bíblia? E na Bíblia, na própria Bíblia tem as respostas, a gente vai ver. Então por que que ele começou dizendo que Jesus era o Filho de Deus? A gente não sabe? A gente sabe, mas o público que Marcos estava escrevendo, para o público que Marcos estava escrevendo, não. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa então, enfatizando a identidade de Jesus Cristo. E olha que era uma identidade divina, porque ele escreveu aqui: Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele enfatizou, deixou isso bem claro dessa identidade divina de Jesus, para mostrar de uma forma muito clara a autoridade que Jesus tinha, e desde o início de tudo. E olha só que interessante, ó, uma coisa muito importante a gente saber. Marcos, gente, escreve para um público romano. Se você lê todos os evangelhos, cada evangelho, cada escritor escreve para um público. E aqui Marcos especificamente escreve para os romanos. Ou seja, gente, vamos agora pensar na cultura de um romano. Os romanos valorizavam a autoridade, o poder. Então, olha só como Marcos foi esperto. Ele apresentando Jesus como filho de Deus, ele fala assim: "Ó, presta atenção, porque essa pessoa aqui tem poder, tem autoridade", porque os romanos gostavam disso. Então, ele estabelece uma base concreta, sabe, verdadeira, e que chamasse a atenção dos ouvintes para os próximos capítulos, para as próximas narrativas do que Jesus faria, né, do seu ministério, da sua vida. Então, Marcos mostra logo de cara que Jesus, sim, este homem, Jesus Cristo, era o Filho de Deus. Ele era o verdadeiro Senhor e Salvador. E olha que legal, ele faz um contraste com os imperadores romanos ali da época. Por quê? Esses imperadores eram considerados divindades. Então ele vem falando aqui, ó: "Vocês estão aí com divindades, com vocês acham que os imperadores são os topzão, vocês não conhecem ainda Jesus Cristo. Esse é o Filho de Deus". Claro, né, gente, que outras palavras, mas é mais ou menos isso para a gente entender melhor. Vamos lá, do 2 ao 3 agora. Como está escrito no profeta Isaías: "Eis que eu envio meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora eu li esses 2 versos e eu falei assim: "Por que agora será que Marcos", a gente já sabe que ele está falando para um público romano, certo? Agora por que que Marcos vai citar uma profecia de Isaías para um romano? O romano nem conhecia quem era Isaías, uma profecia. Por que será que ele se dirigiu ele citou a profecia de Isaías, mesmo se dirigindo a um público gentil, né, os romanos. Vamos lá. Então Marcos, ele utiliza essas profecias de Isaías. Gente, é muito legal estudar dessa forma, com essa visão mais aberta, sabe, de se aprofundar. Por que que Marcos usou a profecia de Isaías? Para mostrar então que Jesus Cristo, a vinda e o nascimento de Jesus é um cumprimento das Escrituras. Já estava escrito e Jesus veio para cumprir isso. E para trazer uma conexão à vida de Jesus, à mensagem, tudo que Jesus faria com a tradição judaica, era como se fosse uma prova. E assim, mesmo para um público romano, entender que Jesus veio para cumprir uma coisa escrita, no caso aqui as profecias judaicas, trazia, sabe, uma legitimidade para a missão, para a importância de Jesus Cristo. Então olha o cuidado de Marcos em todas as suas palavras. Né. Então Marcos vai usar essa profecia de Isaías para destacar que Jesus não é assim, não apareceu do nada. Ele não é "Nossa, a gente não estava esperando", não. Jesus é o cumprimento de uma promessa divina. Que lindo isso, né. Vamos lá, agora para o 4. Daí, de repente aparece João Batista. Ai, que homem, um dos homens, assim, de uma vida incrível. Eu acho incrível o o ministério de João Batista. Eu acho, assim, um dos homens mais incríveis da Bíblia. É claro que não estou falando de Jesus, né. Vamos lá, Jesus não, João Batista que fala sobre um batismo de arrependimento. Ele veio do deserto, né, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E aí eu fiquei pensando como que era esse batismo, porque a gente tem o batismo hoje, né, mas como que era o batismo, esse batismo de arrependimento de João Batista? Esse batismo aqui esse era um ato simbólico de arrependimento. Era praticamente um chamado de João Batista às pessoas para que elas se purificassem, se arrependessem, literalmente, dos seus pecados, né. E era uma preparação para a chegada do Messias, de Jesus Cristo, que estava pertinho ali de chegar. Então, diferente de hoje, do nosso batismo, né, o batismo que a gente faz nas águas, o batismo de hoje mesmo, que a gente já identifica esse ato como um testemunho, né, com a morte e a ressurreição de Cristo. Ali, em João Batista, esse batismo de arrependimento focava mais na preparação espiritual daquelas pessoas e no reconhecimento. Tanto é que uma das suas pregações, que a gente até brinca, né, raça de víboras, que João Batista falava, se arrependam. Então era essa preparação espiritual e um reconhecimento, sabe, da necessidade de todos ali passarem por uma mudança pessoal. Então, o batismo de João Batista era um sinal de um coração pronto, preparado para essa nova transformação que Jesus traria, esse reino invertido que Jesus traria. E aí, uma outra coisa que lá no 6 a gente pode se perguntar: e por que que Marcos descreve as vestes de João Batista? Gente, para que que na Bíblia vai estar escrito que João Batista estava vestido de pelos de camelo? O que que interessa isso para mim, saber isso? Será que era moda na época? Será que era um novo, como é que eu falo? Uma nova alimentação, uma nova dieta? Não. Olha como é muito legal a gente prestar atenção nesses detalhes, né, porque a roupa, esse estilo de vida de João Batista, assim como a sua dieta, reflete no seu estilo de vida realmente, né, humilde, separado do luxo, sabe, separado do materialismo. Isso traz uma lição muito grande para nós. Não é que a gente está no mundo, gente, a gente vai viver no mundo, só que a gente não é desse mundo. É isso que a vida de João Batista ensina pra gente, essa simplicidade, esse desapego,
sabe, não se importar tanto assim, não se preocupar tanto com o que vai vir, com o que você vai ter, com o ter. Estejamos preocupadas com o ser. Então essa descrição aqui enfatiza, né, a seriedade do ministério de João Batista, que ele não estava ali para brincadeira não, para perder tempo, não. E ele faz essa descrição, inclusive para diferenciar João Batista dos líderes religiosos da época que ali vivia. Inclusive, esse estilo de vida de João Batista era muito parecido com o dos profetas do Antigo Testamento. Então, Marcos está mostrando aqui, ó, este homem, João Batista, vestido de pelo de camelo, esse esquisitão, vamos falar assim, ele não é qualquer um. Não, ele não é igual aos líderes religiosos aí que, ali naquela época, viviam no conforto, na ostentação, na posição dos cargos. E João Batista vivia dessa forma super diferente, para justamente se identificar com o povo. Era ali do povão. E ele demonstrar essa dedicação à missão que ele tinha. Bom, então, para concluir, né, Marcos menciona essas vestes de João Batista justamente para identificar ele como um profeta que realmente preparava o caminho para Jesus. Essa simplicidade, esse chamado ao arrependimento, essa conexão com o deserto, né? O deserto traz muitas lições para a gente de dependência do Senhor com Deus, e isso reflete muito no ministério até de Elias. Depois, mais para frente, a gente vai ver até que alguns confundiam, né, se João Batista quem era Jesus, se era João Batista, se era Elias, a gente vai ver isso mais para frente. Então traz toda essa descrição, traz essa conexão com o ministério de Elias, ou seja, um grande profeta do Senhor. E isso só traz, gente, autenticidade, sabe, clareza, da mensagem de João, do seu papel como precursor de Jesus Cristo. E a mensagem de João Batista era sempre apontando para essa necessidade urgente de um arrependimento e de retorno a Deus. Agora, gente, uma coisa muito legal, impressionante sobre João Batista, um detalhe muito importante, que ele não usurpou o lugar de Jesus, sabe? Ele não quis trazer a glória para ele mesmo, não, mas João reconhecia que a sua missão ali era simplesmente preparar o caminho. A honra, a glória não era para ele. E esse alguém ao qual ele preparou o caminho era muito maior que ele. Como é lindo essa vida de Jesus, essa grandeza, né, de Jesus em relação a João. Ele mesmo fala que eu não sou digno de realizar uma tarefa tão simples, que desatar as sandálias de Jesus ali era uma tarefa de escravos. Então imagina, ele está falando assim, ó, eu não sou digno de realizar a tarefa mais simples do mundo, como desatar as sandálias de Jesus Cristo. Então, olha como João Batista entendia a sua missão, sabe? E muito mais ainda compreendia a grandeza de Cristo. Uma coisa muito linda é que João Batista não usava do fato dele ser primo de Jesus. Sabe quando você chega para alguém, ah, eu sou irmã da fulana, ah, eu sou primo do presidente do Brasil. Já pensou? Não te dá uma autoridade melhor? Então, João Batista não fez isso. Então, João sempre coloca Jesus Cristo num patamar, sabe, superior, sempre superior em relação a ele mesmo, e mostrando que ele entende, né, quem é ele e quem é Jesus, ele sabe do seu lugarzinho ali. Bom, vamos, no próximo verso, logo no ministério de Jesus Cristo, lá no verso 11 diz assim: "E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado que me dá grande alegria". Então, o que acontece aqui, gente? Após, o batismo de Jesus, bem por João Batista, acontecem algumas coisas muito interessantes que a gente pode prestar um pouquinho mais de atenção. Deus já se manifesta dizendo: "Tu és o meu filho amado". Gente, imagina você ouvindo uma voz, né, falando: "Você é meu filho amado". Então, a gente vê aqui algumas coisas muito interessantes e revela a identidade de Jesus Cristo. E Jesus se batizou ali, interessante, né, será que Jesus precisava ter sido batizado? Assim, não precisava, já que ele era filho de Deus, né, ele era o próprio Deus ali, encarnado, mas ele veio para cumprir a lei, ele veio para justamente, confirmar a palavra dele. Então, depois do seu batismo, daí se inicia o ministério de Jesus.
E quando Deus fala essas palavras: "Tu és o meu filho amado", a gente vê, então, Deus confirmando a identidade de Jesus, chamando ele de filho. A gente vê Deus sendo satisfeito, Deus falando assim: "Olha, eu me alegro em ti, você me dá grande alegria, eu gosto de você, do que você está fazendo". Deus, ao dizer isso, ele dá o início do ministério público de Jesus, né, porque ali começa uma nova era da história de salvação centrada em quem? Deus fala assim: "Você é meu filho amado". Então essa nova história de salvação era centrado a partir de agora em Jesus Cristo. E a gente vê a identidade e a missão de Jesus quando ele fala filho, meu filho amado. Sabe, era como Deus estivesse endossando ali o ministério de Jesus, dando toda a autoridade para curar, para pregar a própria palavra, né? E para realizar milagres, os milagres que viriam, que virão nos próximos capítulos que a gente vai ver. E, gente, esse é também um grande exemplo para mim e para você desse relacionamento íntimo, né, com o Pai, da gente, chegar ao ponto de Deus dizer pra gente: "Você é minha filha amada e eu me alegro em ti". Olha, gente, quantas vezes Deus chama a gente de filha amada, quantas vezes Deus mostra que está conosco, Deus dá sinais e a gente tá tão distraída, né, a gente não presta atenção. Você é filha amada do Senhor e tenho certeza que você dá grande alegria para Ele. Que lindo isso, né? Bom, aí, gente, o Evangelho de Marcos, João Marcos, né? Ele é muito rápido, ele é muito direto. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles têm visão diferente do mesmo assunto. Por exemplo, se você entrar numa floricultura, pode ser que eu veja o quão Deus é maravilhoso. Pode ser que você, ao entrar na mesma floricultura, fale: "Nossa, olha a cor dessas flores". E pode ser que outra pessoa entre na mesma floricultura, vendo a mesma flor que eu, e você veja: "Olha as formas das flores". Então, cada um tem uma visão diferente sobre o mesmo assunto, né, sobre a vida de Jesus Cristo. E Marcos aqui, por falar até para os romanos, ele é rápido, ele está correndo, ele coloca Jesus como servo, como aquele que está em ação. Então, Jesus você viu, né? Jesus já batizou, já falou de João Batista, já batizou, Deus já falou com ele, agora ele, pum, em seguida, correndo, correndo. Marcos não perde tempo. Aqui já mostra Jesus sendo tentado no deserto. É muito, importante a gente entender aqui nessa parte que foi o próprio Espírito Santo que mandou Jesus para o deserto, e não Satanás. Muitas vezes a gente acha: "Ai, foi o diabo que fez isso". Muitas vezes, aqui era o propósito de Deus, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, para que aí sim ele fosse permitido, o diabo fosse permitido tentar Jesus. Então, o deserto, gente, muitas vezes faz parte do plano. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos em desertos, mas muitas vezes o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, nos leva para que a gente aprenda, para que a gente fique mais perto dele. E aqui no caso de Jesus, o Espírito Santo foi quem guiou Jesus ao deserto como parte de um plano maior, como parte de um plano de Deus. Esse esse, esse deserto aqui de Jesus foi um lugar de preparação, sabe, de teste de Jesus, de de preparação literalmente, né, não de abandono, tipo: "Ai, por que que Deus mandou ele?". Foi preparação, tá bom? É muito importante a gente entender os propósitos de Deus na nossa vida e aqui, em especial, na vida de Jesus. Sim, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, até no deserto Deus está com você. Até mesmo os desertos que você se coloca, que eu me coloco, ainda assim, Deus é misericordioso e se a gente clamar por Ele, Ele está com a gente. Assim como esteve com Jesus Cristo num propósito maior de aprendizado, né, de preparação, Deus estava com ele. No 13 fala que Jesus esteve no deserto por 40 dias sendo tentado por Satanás, mas os anjos o serviam. Então, a gente vê a presença ali do Espírito Santo, representando um cuidado, uma proteção com Jesus Cristo, e assim é conosco, assim é comigo, com você. Deus está conosco sempre nas nossas adversidades,
e sempre cuidando da gente e nos protegendo. Agora a gente vai ver, sobre os primeiros discípulos. Marcos correndo como sempre, lá no 16, a gente já vê os 2 primeiros discípulos, que era Simão e André. Fiquei pensando como que era a vida dos pescadores ali, né, Simão e André, será que eles já tinham ouvido falar de Jesus? E uma coisa que sempre me intrigou, por que que eles deixaram de seguir Jesus, assim, tão rápido? Aliás, deixaram tudo, deixaram a sua profissão, né, a pescaria para seguir Jesus. Bom, gente, a vida dos pescadores ali na época de Jesus era muito simples, era realmente atividades práticas e muito, muito exigentes, né. A gente não sei se vocês assistiram The Chosen, mas a gente pôde visualizar um pouquinho como era trabalhoso, né, a vida de um pescador, era uma das profissões, inclusive a pesca era uma das principais atividades, da economia ali na Galileia. Então, os pescadores usavam as redes, eles usavam muita força braçal, né, lançava no mar para conseguir os seus peixes. Era muito, exigente, dependia de um preparo físico, né, e das condições climáticas ali do dia, do momento. Pensa como era difícil ser um pescador. E então, Jesus encontra com Simão e André. Será que eles já tinham ouvido falar de Jesus? Provavelmente, gente. Provavelmente porque a mensagem de Jesus já estava, né, correndo pelo pela fofoca aí da Galileia, né, estava correndo pelos lugares, então provavelmente eles tinham ouvido falar de Jesus. E aí a gente vê também que eles largaram tudo. Gente, como é linda essa resposta imediata, sabe, essa resposta radical. O que que Jesus está te chamando para você fazer? Hum? Né, eles deixaram aqui sua rede, sua profissão, e esse desapego dos primeiros discípulos, de André, Simão, traz um convite muito muito sério para mim e pra você. Desapego, sabe, e a gente levar a sério o chamado de Jesus Cristo, a gente priorizar a missão de Deus. E ali naquela para aquela época, na cultura judaica, essa urgência, sabe, essa resposta tão rápida deles largarem as redes, seguir Jesus, eh, era um ato muito importante, era um ato de fé, de compromisso, e eles viram ali um convite sério de Jesus e muito importante, por isso que eles largaram tudo e já seguiram Jesus. Assim como Tiago e João, que a gente vê nos próximos versos, que também deixaram a pesca, né, deixaram o seu pai para seguir Jesus. Gente, Deus está chamando, Jesus está chamando a mim e a você. Será que você tem coragem de largar algumas coisas e atender esse chamado de urgência tão grande? Que lição maravilhosa, né. Gente, esse é o primeiro capítulo, tá bom. Eu vou ir cortando alguns capítulos, porque alguns são grandes, e assim, eu quero trazer os principais pontos aqui com vocês, tá bom. A senha de hoje, eu vou falar, mas antes, ó, não deixe de você curtir esse vídeo, tá bom. E eu quero muito que você coloque se inscrever também, tá, por favor, aqui no canal. E eu quero muito que você coloque agora a senha. A senha é: "Eu vou andar no caminho de Jesus". Coloca aí para mim, que eu quero ver você lá, e que essa não seja simplesmente uma frase, né, uma senha, como a gente tem falado aqui, mas que seja realmente parte da sua vida, um compromisso, que você seja uma mulher comprometida, assim como foi João Batista. A gente vê o próprio Deus dando testemunho de Jesus Cristo, dizendo: "Você é meu filho amado, eu tenho prazer em ver você", sabe, "Eu amo você". Que a gente possa ter esse testemunho também, que as pessoas possam olhar pra gente e a gente possa pregar o evangelho nas nossas atitudes, sabe, no nosso jeito de ser, de conversar, que você seja essa mulher de prontidão, assim como foram os primeiros discípulos. Então, que você ande no caminho de Jesus, e eu espero você amanhã para a gente dar continuidade. Deus abençoe, gente, que bom que vocês estão aqui e bora continuar. Lembrem, termina o que você começa, tá bom? Espero você amanhã. Deus abençoe.